Santo seja com cada um de nós, que nós possamos entregar nosso pensamento, nosso coração, como terra fértil diante do trono de Deus vivo, para que toda palavra que nós ouvimos possa fazer multiplicação dentro de cada um de nós. Entrego nesse momento, Pai, toda a liberdade ao Espírito Santo para que use de acordo com a sua vontade. Amém. Irmãos, eu vou trazer uma palavra hoje para vocês que encontramos lá no livro de 2 Coríntios. Quem tiver a Bíblia puder nos acompanhar no capítulo 6 e mais preciso no versículo 14. Diz assim, não se submetam ao mesmo jugo com os que não creem, porque a justiça tem a ver com a injustiça, o que tem a luz a ver com as trevas, que acordo pode haver entre Cristo e Belial, ou o que existe de comum entre aquele que crê e aquele que não crê, o que templo de Deus tem a ver com ídolos, pois nós somos o templo de Deus vivo. Como disse o próprio Deus, no meio deles habitarei e caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saiam do meio deles e fiquem separados, diz o Senhor. Não toquem no que é impuro e eu acolherei vocês. Serei para vós pai e vós serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Irmãos, nós como cristãos vivemos num mundo entre pessoas que creem e pessoas que não creem. Nós dividimos todos os dias da nossa vida diante de situações que nos faz pensar e que muitas vezes pode até nos confundir, mas o que eu queria trazer para vocês é a palavra que está aqui, que fala para nós que nós devemos discernir, que nós devemos colocar como prioridade a nossa fé cristã e assumir ela diante de todas as circunstâncias da nossa vida. Quando somos seduzidos a olhar por aquilo que não é de Deus e poder confundir a nossa mente pensando, não tem nada a ver. Irmãos, essa palavra, esse momento é o momento que nós devemos colocar aquilo que Deus plantou dentro do nosso coração em ação, porque Satanás não veio senão para matar, roubar e destruir. Mentira é a especialidade dele. Posso explicar coisa e muitas vezes nós somos provados, somos colocados diante de situações difíceis, situações onde que você quer viver uma vida de fé, uma vida cristã, uma vida agradando o Senhor Jesus. Mas eu quero falar para você, irmão, não deixe de ter essa fé genuína, porque assim como Paulo fala lá, um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Deixa Deus crescer dentro de você a palavra, deixa Deus crescer dentro de você a fé, deixa Deus agir na tua vida.
celestial nada mais é do que um espírito contrário a Cristo. Espírito de rebelião, espíritos, compreendem o que eu quero falar? Tudo que é contrário à palavra de Deus. Porque nós vamos chegar, irmãos, eu creio de todo o meu coração, que nós estamos vivendo os últimos tempos de se reunir, tempo que nós podemos olhar para dentro de nós, se redimir com Deus. Porque muitas vezes você está no caminho, as pessoas te tiram do caminho, te levam, te convidam, e muitas vezes você vai, ou você escuta, você aceita, mesmo sem querer, mas porque você não tem parado para analisar. No momento que nós chegar diante do Pai Celestial, meus irmãos, nós não vamos ter ninguém do nosso lado. Nós não vamos poder pedir para um amigo, para um familiar. Deus não quer saber, Ele vai aceitar as contas com cada um de nós. Nós somos responsáveis somente nós mesmos pelas escolhas que nós fizemos. E nós não podemos mais viver em cima de um muro. Nós precisamos entregar nossa vida a Cristo totalmente. Nós não podemos viver em cima do muro. Como diz uma palavra comum que se escuta, um pé aqui, outro lá. Está na hora de nós colocar na nossa decisão de servir a um Deus vivo. Não importa a circunstância. Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: a palavra é clara e ela diz para nós também que de uma fonte não sai dois tipos de água. Nós somos a fonte que deve jorrar água viva. Não vai jorrar água salgada, água doce da mesma fonte, não vai sair água doce e salgada da mesma torneira. Ou sai água doce ou sai água salgada. Nós precisamos decidir, meus irmãos. Aquilo que não pertence ao reino de Deus, nós precisamos lapidar da nossa vida. Nós precisamos renunciar, largar fora. Jogue fora a imundície. Dobra o joelho e ora por quem necessita, por quem ainda não crê, por quem ainda não vive o Evangelho. Irmãos, Evangelho nada mais é que a boa notícia. O que é a boa notícia? A palavra Evangelho é a boa notícia, a boa nova. Nós que estamos aqui, estamos na boa nova. A boa nova nada mais é que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, derramar seu sangue para nos lavar dos pecados. De graça, irmãos. Não depende de eu e você carregar a cruz, Ele carregou por nós. Mas nós temos que fazer a boa obra. Nós não podemos envergonhar o nosso Senhor com a nossa obra. A nossa obra deve ser perfeita, deve ser agradável. Que sejamos nós sacrifício vivo para Cristo. Se ofereça para Cristo como um sacrifício vivo, assim como Ele se ofereceu por nós. Coloque teu corpo íntegro, unicamente para servir a Deus, pois somos o templo do Espírito Santo. Vamos começar a vigiar aquilo que não tem nada em comum com nós. Não tenha vergonha de assumir que você é cristão, servo de Deus vivo. Porque lembro, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Assuma no teu coração, se entrega a Jesus, viva uma vida fiel, de fidelidade, uma vida de servidão a Cristo, e transforma a vida, muda, porque no momento que tu se entregar a Cristo, que eu me entrego a Cristo, a minha obra passa a ser a obra de Cristo. Aquilo
fizer, eu vou estar fazendo para Deus. Nós não podemos mais ficar um pouco servindo a Deus, um pouco servindo ao mundo, não. Precisamos decidir dentro de cada um de nós. A mensagem que eu queria trazer para vocês é essa. Nós recebemos a palavra que é a semente. Eu creio que, pastor, todo mundo rega essa semente, mas deixa Deus dar o crescimento dentro do teu coração, dentro do meu coração. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Se volte a Ele e diga: eu quero te servir inteiramente. Eu quero renunciar tudo aquilo que não te agrada. Porque o que tem a ver luz e trevas, não tem nada a ver luz e trevas. É igual aquele bichinho lá no mato, que se você virar uma pedra, o bichinho da escuridão corre procurar outra pedra para se colocar debaixo, porque não suporta a luz. É ou não é verdade? Quem já virou uma pedra e viu que o bichinho saiu correndo, bichinho escuro, fica ali debaixo da escuridão. Nós que somos luz, nós temos que virar essas pedras. Nós temos que trazer a luz para quem está vivendo debaixo das pedras na escuridão. Nós devemos ser luz na vida das pessoas e não deixar a escuridão invadir nós. Nós precisamos sair e dar o passo decisivo da nossa vida com Cristo, porque é a Ele que nós devemos a fidelidade, a comunhão, e buscamos a mesma coisa, a salvação, a eternidade, que é somente em Cristo. Amém, irmãos? A mensagem que eu queria deixar era exatamente essa. Uma mensagem que eu creio que tudo que nós fizemos é por decisão e escolha. O dia que vocês escolheram pisar dentro da igreja aqui, vocês escolheram vir. Ninguém obrigou. Foi tomada uma decisão no coração. A decisão que trouxe vocês aqui. A decisão que um dia me levou lá em Frederico pisar a primeira vez dentro da igreja. A decisão quando Deus fala contigo no coração e você acatar a voz do Espírito. O que vale mais a pena? Porque é um processo. A santificação eu sei que é um processo, mas ela não vem por vontade, mas sim de uma decisão que vocês tomarem. A decisão que você toma é a decisão que vai te levar na bênção e na eternidade. Amém? Amém. Um abraço, igreja.